Sejam todos bem. Já estamos aí no dia 23 de janeiro, né? Quarto domingo do ano e eu não fiz nenhum domingo. O pessoal já está reclamando, mandando mensagem, perguntando o que aconteceu. E aí, para me redimir, eu vou fazer esse vídeo. Até é um tipo de conteúdo, um tipo de material que eu quero trazer mais para 2022, num formato um pouco diferente, trazendo mais coisas em vídeo, né? Se fizer sentido para vocês e tudo mais, é uma experiência, é um tipo de formato que eu quero tentar ir para 2022. Então, hoje eu queria falar sobre quantitative easing, quantitative tightening, runoff, tapering, todas essas palavras aí complexas, explicar qual que é a dinâmica, o que está acontecendo no mundo. Então, acho que essa é a ideia desse primeiro vídeo e vamos lá. Primeiro eu vou rodar a vinheta aqui que eu fiz. Bom, pessoal, vamos lá então. Para falar de quantitative easing, a gente tem que falar primeiro de políticas monetárias, né? Só que antes de falar ainda de políticas monetárias, existem basicamente três políticas econômicas que os governos têm, né? As ferramentas que os governos têm diante da política, nas políticas econômicas. Temos a política monetária, temos a política fiscal, temos a política cambial. Em menor escala ali, alguns autores até nem consideram a política de renda. A gente vai falar um pouquinho sobre a política monetária, né? A política monetária é a principal arma que os governos têm, as principais ferramentas que eles possuem são a taxa de juros. Ela é a mais usada, a mais amplamente usada aí pelos governos, né, no quesito de aumentar ou diminuir a taxa básica de juros de um país. Temos o redesconto bancário, que seria aquela taxa interbancária de empréstimos, e aí o governo ele pode aumentar ou diminuir essa taxa, né, estimulando ou desestimulando a circulação. Temos também a questão dos compulsórios, né, o governo pode aumentar ou diminuir a questão do compulsório, que é, no caso, o percentual que os bancos comerciais precisam reter frente ao Banco Central, né? Então, se o Banco Central ele aumenta esse compulsório, ele diminui a liquidez do mercado. Se ele diminuir, ele coloca mais liquidez no mercado. Basicamente, são essas três armas assim mais ortodoxas, mais difundidas que a gente tem sobre política monetária. E aí que entra o quantitative easing, né? O que é o quantitative easing? O QE, vocês vão ouvir, se não ouviram falar, vão ouvir falar muito sobre QE. O QE é um afrouxamento monetário, um afrouxamento quantitativo. Ele é uma ferramenta não convencional de política monetária, onde o BC ele compra títulos privados ou públicos no mercado secundário para estimular a economia, né? Com o intuito de estimular a economia. E aí, nessa dinâmica, ele acaba trazendo duas consequências. Um, ele diminui o custo do empréstimo, e aí a gente tem que entender um pouco da dinâmica da renda fixa. A gente tem o título, a gente tem o vencimento, a gente tem a taxa, e quando o Banco Central ele começa a comprar muito esses títulos, né, ele aumenta o preço, mas o vencimento e a taxa já está estipulada, logo o yield daquele título ele cai, né, e aí eu digo que ele diminui o custo do empréstimo porque esse yield é o que eles usam para a taxa, né, de estímulo ali de gerar empréstimos dentro da economia. Uma outra consequência é isso gera liquidez para o mercado, né? Ele leva os preços dos ativos financeiros, a gente vai ver depois tudo que aconteceu aí nos mercados de equities, e aí cria uma sensação de falsa riqueza, né? Por inflar um pouco a questão dos valuations, dos valores, e uma sensação de tolerância maior também, né? Aquele buy the dip, né? O compra que está tendo suporte, o governo está comprando, o Banco Central, o Fed está comprando e tudo mais. Então gera um pouco essa sensação de tolerância, né? O primeiro a usar o quantitative easing foi o Japão, em 2001. Então é uma política, é uma ferramenta do nosso milênio agora, né? Bem nova. E se a gente parar para entender, né? Por que isso surgiu no Japão, né? O Japão ele foi o primeiro país a ter a taxa de juros real negativa. Ou seja, aquela primeira ferramenta, aquela primeira arma mais poderosa, digamos assim, que teria mais efeito na economia, o Japão já não tinha mais, porque ele já estava em taxas reais negativas, né? Então, o primeiro QE aparece lá no Japão em 2001. Explicar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica um pouquinho melhor, né? Por um lado a gente tem o Fed, do outro lado a gente tem o Treasury, o Tesouro Americano. Eu vou falar em termos aqui brasileiros, né? Fazendo um paralelo aqui com o Brasil para a gente entender. Então a gente tem o Banco Central de um lado, o Tesouro do outro lado. O Banco Central ele emite moedas,
O Tesouro, por sua vez, ele emite títulos da dívida, e aí o que acontece? O Banco Central vai no mercado secundário e compra esses títulos. Aí, ao fazer isso, acontecem duas coisas. Uma, o Banco Central ele fica com o título dentro do balanço dele e o investidor que possuía aquele título fica com dinheiro. Então ele injeta dinheiro na economia através do momento onde ele coloca dinheiro no mercado e retira títulos, botando isso dentro do seu balanço. Então basicamente essa é a dinâmica do quantitative easing. E aí, agora a gente tem que falar de balance sheet, né? O balanço de um governo, de um banco central, ele possui a mesma estrutura de um balanço empresarial. A regra de ouro lá da contabilidade que a gente vê, não, de ativos é igual ao passivo mais patrimônio líquido. No caso de uma empresa, ela para expandir o seu balanço, o que ela faz? Ou ela toma empréstimo ou ela emite novas ações, né, basicamente. O Banco Central ele faz isso através da emissão de novas moedas. Então, para eu colocar esse título dentro do meu ativo, eu tenho que emitir novas moedas, emitir dinheiro novo, né, para equilibrar essa relação aí no caso do passivo. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos possuem um risco soberano muito baixo, né? É um país com alta credibilidade, com baixo risco. Então, o fato de ele fazer todo esse movimento, que a gente vai ver a amplitude desse movimento, a intensidade desse movimento, não tem o mesmo impacto na economia quanto outros países, né? Qualquer outro país, se fizesse esse movimento, teria sua economia devastada. No caso dos Estados Unidos, que é o país de baixo risco, né? Possui uma alta credibilidade, ele consegue fazer essas manobras não impactando tanto a economia. Claro que impacta também, a gente vai ver, mas uma proporção diferente que outros países, principalmente emergentes, né, fossem fazer, não teria espaço para fazer isso, né? O balance sheet, então, ele afeta o tamanho da disponibilidade do dinheiro, né? O tamanho do estoque do dinheiro na economia. Aqui eu trouxe o balance sheet agora do último divulgado pelo Fed. Eu até vou abrir aqui que talvez fique melhor para a gente ver. Vamos ver se abre aqui. Tá com um zoom bem grande, é isso? Tá, deixa eu tirar o zoom. Vamos observar aqui como é que está se comportando o que chama atenção aqui no balanço dos Estados Unidos. Olhando a parte de ativos, a gente tem 8 trilhões. Esse aqui já é do dia 13, tá? Diferente de uma empresa, o Banco Central, o Fed, ele lança o balanço toda quarta-feira. Eu acho que é toda quarta, ou que sabe, quase todo dia, né? No caso de uma empresa, ele lança isso, né, publicamente, uma empresa aberta por quarta. Então tem essa temática um pouco diferente, a gente consegue ver uma velocidade maior a evolução do balanço do governo, no caso aqui do Fed. Hoje, ele se encontra com 8 trilhões de dólares e 669 bilhões. Isso está separado majoritariamente em duas contas importantes aqui que eu queria ressaltar. Tesouros, e aí aqui a gente vai ter bills, note and bond, nominal e indexado à inflação. Então, paralelo aqui com o Brasil seria basicamente ali os tesouros, né? A gente tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA. E aí, bills e notes, o que muda é a maturidade, é o vencimento desse título. Outra linha importante que a gente tem aqui é o Mortgage-Backed Securities, que são títulos aí atrelados, né, são lastreados em títulos imobiliários. Então, essa conta aí com quase 2 trilhões e 615 bilhões de dólares, é muita coisa, né? E isso compõe então quase 9 trilhões de dólares em títulos hoje que o Fed carrega, e tudo isso tem um custo, né? E vem um passivo, o liability, né? Lembrando daquela regra de ouro da contabilidade. Se eu aumentei meu ativo, consequentemente eu tenho que aumentar o meu passivo ou o meu patrimônio líquido, né? Esse equilíbrio ele tem que ser igual. E aí o custo disso tudo é a impressão de dinheiro, a emissão de novo dinheiro para fazer frente a todo esse balanço, né? Legal, então o quantitative easing, né, reforçando novamente, são as compras de títulos, né, no mercado secundário, títulos públicos ou privados. Aqui eu trago um gráfico que ele mostra a evolução do balanço do Fed nesse milênio. Que o primeiro QE que o Fed fez, o primeiro programa de quantitative easing que ele fez foi ali em 2008, né? A gente tinha na época a crise do subprime. Naquela época até eu lembro, né? Eu não estava no mercado ainda, mas eu lembro do noticiário, um pacote de 700 bilhões que estava para passar lá no congresso deles. Aquilo era uma novidade, era um negócio, né, novo para o mercado e tudo mais.
No fim, esse primeiro QE ele foi de 1 trilhão e 400, representando 9% do GDP. E quando a gente olha hoje em retrospectiva, né, a gente vê que realmente não era nada perto de tudo que foi feito depois, né? Aí passou esse primeiro momento, tivemos um segundo QE um pouco menor, 3% apenas do PIB. É, Esse QE ele foi para estimular novamente a economia, né, fazer a retomada da economia. Em 2013, a gente começa o terceiro QE, e aqui começa uma coisa bem importante para o mercado, a gente já vai falar depois do taper tanto, mas esse terceiro QE ele já é um pouco maior, quase a soma dos dois anteriores, representando ali 8% do PIB, 1,7 trilhões. E aí agora a gente chega em 2020 com o quarto QE, né, motivado pela pandemia, num montante, num volume totalmente não visto até então, né? A soma desse QE aí de quase 5 trilhões é maior que o somatório dos QEs anteriores, então uma política muito agressiva, uma injeção de liquidez muito grande no mercado. Aconteceu nesse quarto QE, que é o momento que a gente está vivendo agora, né? Lá em 2013 aconteceu um evento chamado o tapering. O que é o tapering? O tapering é quando o Fed ele anuncia a diminuição das compras. Então, lá no Quantitative ele está comprando títulos a mercado, quando o tapering é a redução da compra desses títulos. Então, olha só, não é a não compra. A não compra a gente vai ver depois, e a venda, no caso, do Quantitative Time. O tapering é o fluxo, a diminuição do fluxo de compra. Então, se eu comprava 100, agora eu passo a comprar 50, agora eu passo a comprar 100, 80, 60, 30, vou diminuindo, né? Aqui nessa imagem ela traz bem, né? Tô comprando 120, aí agora eu passo a comprar 110, agora eu compro 90, agora eu compro 60, agora eu compro 30, até o momento que eu paro de comprar. Essa diminuição do pace, né? Essa diminuição das compras é chamada de tapering. Isso aconteceu pela primeira vez aqui em 2013. Isso na época, né? O Ben Bernanke, que era o presidente do Fed na época, ele soltou um comunicado, pegou o mercado bem desprevenido, isso foi um caos ali na época que afetou juros, afetou moeda, afetou as equities, onde ele diz que, pela leitura do Fed, a economia ela voltou a estar economicamente saudável, né? Mercado de trabalho, inflação, enfim, todos os pilares, né? Todos os KPIs econômicos ali que o Fed analisa estavam em tons bons, então eles, como o governo ia começar a fazer essa redução da compra, né? O mercado na época não estava preparado para isso, digamos assim, né? Era uma coisa nova que pegou o mercado, pegou em cheio, assim, essa forma como foi colocada. E aí, muito depois, a gente vai ver as políticas agora desse novo tapering, desse novo QE, o Jerome Powell preparando o mercado, avisando, deixando tudo muito bem explicado como é que vai ser a movimentação, né? Aqui em 2018, a gente começa um evento bem interessante também, que é o runoff. O que é o runoff? Runoff é a venda desses ativos que eu tenho no meu balanço, né? Então, no quantitative easing eu estou comprando. No runoff, no quantitative time, eu estou vendendo esses títulos. Então, eu estou diminuindo esse tamanho dos meus ativos aqui dentro do balanço do Fed, né? A ideia aqui na época, né, era esse valor chegar a patamares aqui de 2, 3 patamares mais estáveis, né? Então esse runoff ele ia continuar acontecendo até que vem uma pandemia, né? Vem um movimento aí grande e a volta para compras de ativos, né? Volta desse próximo que eu vi numa proporção nunca antes vista. E chegando nesse momento que a gente se encontra agora, que é o do tapering, né, a diminuição da compra, até chegar, acabando a compra, vem a estabilização e vem aí a parte do runoff, vem a normalização desse balanço do Fed, né? Então, reforçando de novo o runoff, redução do títulos, né? A venda daqueles títulos que eu comprei anteriormente dentro do meu balanço, e aí eu tenho basicamente duas formas de fazer isso. Eu posso fazer isso através da venda desse título propriamente, então eu posso chegar no mercado e vender esse título, eu posso esperar que esse título ele chegue na sua maturidade, ele chegue no seu vencimento, né? Ali dentro do balanço do Fed vai ter títulos de diversas maturidades diferentes, né? São 1, 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos, coisas assim. E aí ele pode simplesmente esperar esses títulos vencerem realmente, ao invés de botar eles à venda no mercado.
Essa segunda escolha, ele é um pouco mais lenta, né, para fazer a normalização do balanço do que sair vendendo agora. O impacto, então, ele é um pouco mais gradativo dentro do mercado, né? E aí, para a gente finalizando, basicamente qual que é o cenário que a gente tem hoje, né? A gente tem basicamente duas políticas, entre aspas, contracionistas pressionando o mercado americano, que é a matriz, né, de todo o sistema global. A gente tem essa parte do runoff e o que pega agora não é o taper já é coisa do passado, já está precificado, já foi dado, já foi discutido. O que pega agora é a questão do runoff. Quando e quanto vai ser essa diminuição do balanço do Fed, né? Quando que eles vão começar a fazer essa venda? Qual que é a proporção do tamanho dessa venda, né? Qual que é o pace ali de volume que eles vão fazer essa venda e o quando? Acho que são essas duas perguntinhas aí que a gente tem que estar muito bem ligado em indicadores da economia, em discursos, em ata do Fed, para entender como reagir diante disso, né? E a gente tem aí também o segundo cenário, que é o aumento dos juros, né? A gente teve recentemente a última ata do Fed. Na última ata, o mercado reprecificou a curva de juros, já estamos botando aqui quatro crescimentos da taxa básica americana para 2022. Antes dessa última ata estava precificando 3, já tem casos precificando 5. A gente tem o Goldman aí colocando 5 crescimentos da taxa de juros agora para 2022. Então é um movimento que também é contracionista, visando aí o controle da inflação e tudo mais, né? Então, é um movimento único, né, aí no mercado global, né, essa política, essas duas armas aí atuando de forma conjunta, né, aconteceu na primeira vez e era um movimento totalmente diferente, era um ambiente, uma dinâmica diferente ali em 2017. Então, eu diria que o que a gente está vendo, que a gente vai ver agora para 2022, 2023, é uma coisa nova, né, no que tange a como que o mercado reage agora, dadas essas novas cartas, né? O mercado ele subiu muito e aqui eu acho que eu trago até, depois eu volto para essa parte, mas só para terminar esse raciocínio, né? Uma, não posso chamar de correlação, né, mas aqui o comparativo entre o S&P com o total de assets dos bancos centrais, e aí entre diversos bancos centrais, né, Fed, BOJ e tudo mais, e a gente vê uma correlação positiva entre os dois bem forte, né? A partir do momento que o Fed e os bancos centrais param de fazer esse quantitative easing, né? A gente teve o QE1, Q2, Q3, estamos no Q4, teve esse 2007 que eu comentei aqui, o quantitative timing, e agora que vai ter esse próximo, né? Não sabemos quando, mas está dado que vai ter, né? E como que o mercado reage a isso, né? Toda essa liquidez que foi basicamente o que puxou muito o mercado para valuations nunca antes visto, para novas precificações, né? Novos ponderamentos na matriz de risco aí global. Como é que é essa sistemática do mundo aí para 2022, né? Então por isso que eu quis trazer esse assunto. Eu acho que é uma carta importantíssima aí agora para início de 2022 que vai ditar muito o jogo durante o ano para esse ano, para ano que vem. E, e é isso. Então, só para finalizar, para ficar claro essas quatro palavrinhas aí que a gente aprendeu hoje, né? Quantitative easing, compra de títulos, a gente tem um taper, diminuição, né, dessa compra, né? Não é não compra, é diminuição dessa compra. Aí a gente tem, ou pode não ter, um movimento de acomodação, onde eu não estou atuando no mercado, não estou comprando, não estou vendendo, estou só alguns títulos sim vencendo no balanço, mas não estou colocando isso à venda no mercado secundário. E a gente tem aí o quantitative timing, que é a maturação e a venda desses títulos, né? Que é esse movimento que a gente começa a viver agora. Então, acho que é isso, pessoal. Não sei se ficou com alguma dúvida. Acho que é um assunto relevante aí para 2022. Espero que tenha ficado claro todo esse material. Vou finalizando aqui. Se gostou desse conteúdo, é o primeiro vídeo que eu faço, o primeiro vídeo que eu vou subir no meu canal. Se gostou, se fizer sentido para vocês, considerem aqui se inscrever nas minhas redes sociais, né? Eu sou um pouco mais ativo no Twitter, tem o Instagram, que é esse nosso programa aqui do Domingo, a gente faz todo domingo um quadro de perguntas e respostas. Quem perdeu, tem os destaquezinhos com algumas coisas relevantes, e o YouTube, se tudo der certo, começar aí a fazer esses vídeos.
Espero que tenham gostado e até a próxima.